Isso daqui pedindo atenção, né? Como a gente pede para os nossos estudantes todos os dias. Bom, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Estou aqui hoje com a missão de apresentar um trabalho, uma pesquisa, um trabalho intenso que nós fazemos na Secretaria de Estado da Educação, enquanto gestores da Secretaria, é claro, que por mais que nós sejamos gestores, professora Maria Góes, nós continuamos na academia. Eu continuo em sala de aula, eu não saí de sala de aula, foi uma escolha que fiz para não perder esse contato importante. Sou professor universitário, o secretário Felipe Camarão também não deixou a sala de aula, e, por mais que seja vice-governador, o secretário continua lecionando as aulas dele de Direito também lá na Universidade Federal do Maranhão, e nós continuamos produzindo, continuamos escrevendo, participando de eventos, algo importante para que a gente mantenha sempre acesa a chama do conhecimento, a busca pelo conhecimento. E nós temos, como a professora leu aqui no mini currículo, eu continuo como mestrando, estou cursando o mestrado, estou concluindo o mestrado agora em Direito à Afirmação de Vulneráveis, e lá eu escrevo sobre duas áreas importantes do direito constitucional, dos direitos sociais, que é a política pública de acesso à educação e de acesso à saúde. Dentro da política pública de acesso à educação, nós temos estudado e escrito bastante a respeito dos números e da realidade da educação no Estado do Maranhão, aproveitando a nossa passagem pela Secretaria de Estado da Educação para fazer esses levantamentos e trazer esses dados para que nós possamos fazer desenvolver melhor o nosso trabalho também na gestão, acompanhando e ligando os trabalhos da academia à gestão pública, à realidade, aquilo que é feito de fato lá na ponta, que é o trabalho que vocês desenvolvem todos os dias. Para contextualizar, antes de iniciar de fato o tema da palestra, eu queria parabenizar mais uma vez a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal, na pessoa da secretária e da prefeita, por esse evento e por essa introdução, porque essa abertura ela fala muito do que nós vamos conversar aqui hoje. Eu, como ex-secretário estadual de Cultura do Maranhão, fui secretário do último governo Flávio Dino, de 19 a 2022, eu sei da importância de como o Maranhão é muito diverso na sua cultura. Eu ouvi até aqui na fala do cerimonial dizendo, na apresentação aqui da introdução, falando que não é só em São Luís que tem boi, em Chapadinha também tem boi. E o Maranhão todo tem uma diversidade cultural que ela precisa ser observada e faz parte da nossa educação, faz parte do nosso trabalho enquanto educadores, se pretendermos levar uma educação transformadora, mostrar e valorizar esse regionalismo, essa identidade regional, trazendo o sentimento de pertencimento pela cultura local para os nossos estudantes, desde a primeira infância até o ensino médio. Então é muito importante, faz parte, vocês facilitaram muito o meu trabalho aqui nessa conversa de hoje, com essa introdução belíssima, eu vou mostrar para vocês aqui, na medida que nós vamos conversando. Antes de entrar, de fato, na educação transformadora, eu trouxe aqui para a gente um panorama das concepções filosóficas a respeito da educação. A primeira delas que nós tratamos, eu vou passar bem rapidamente, evidentemente, é a educação redentora, que tem um caráter muito otimista, tem uma visão muito otimista da educação e entende a educação como algo salvador, com a ideia de que a educação ela vem resolver os problemas e a salvar a realidade dos jovens. A segunda concepção que eu trago aqui para a gente apenas contextualizar é a concepção reprodutora, que tem aqui já um caráter mais pessimista, não tem uma visão tão otimista da educação como a redentora, mas tem uma visão pessimista na medida em que ela entende que o papel da educação é apenas reproduzir o que nós encontramos na sociedade. A educação ela seria um instrumento de manutenção do poder, de pegar aquela classe dominante e utilizar a educação para que nós mantenhamos o status quo, ou seja, o status igual, como nós estamos hoje, apenas como forma de reproduzir o que acontece na sociedade, não trazendo nenhuma inovação, nenhum ganho, nenhuma evolução para os nossos queridos estudantes. E, por fim, a concepção que baseia o nosso trabalho, que também ele é o nosso maior referencial teórico na educação, na Secretaria de Estado da Educação, e pelo que eu pude acompanhar, o que eu posso acompanhar, também pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Chapadinha, é
a concepção filosófica da educação transformadora, que ela nem é tão otimista e nem tão pessimista. Ela possui como maior marco de referencial teórico Paulo Freire, e ele traz para a gente que a educação ela não pode ser vista como um otimismo extremado da ideia redentora, que chega a ser até um otimismo ingênuo, de que a educação sozinha vai salvar a sociedade. Mas ela também não pode ser vista na perspectiva tão pessimista a ponto de achar que a educação ela não tem um potencial transformador na sociedade. Do contrário, ela pode sim transformar, por mais que ela não seja o único instrumento. E Paulo Freire diz que se a educação sozinha ela não pode transformar a sociedade, tampouco sem educação a sociedade será transformada. Então, o que ele quer dizer é que sozinhos na educação nós não conseguimos transformar a sociedade, nós conseguimos transformar a vida desses estudantes. E eles é que vão, juntos conosco, evoluindo, transformar a sociedade. Mesmo que nós não consigamos sozinhos, sem educação, a transformação ela jamais será alcançada. Porque aqui na educação, é no ambiente escolar que nós conseguimos, de fato, pegar e transformar a realidade daqueles que são excluídos, que são invisibilizados e que são vulnerabilizados pela nossa sociedade. Nós ouvimos muito falar em pessoas que são, professoras, vulneráveis, mas as pessoas não são exatamente vulneráveis socialmente falando, elas são vulnerabilizadas, porque a elas muitas das vezes negado os direitos mais basilares, e um desses direitos é o direito da educação. Nós vivemos em uma sociedade em que a pessoa ela é marcada, o seu futuro é marcado, se não houver uma intervenção forte da educação, é marcado desde o ventre da mãe, porque aquela criança que é concebida em um povoado muito distante da sede, em municípios em que ela não tem acesso a qualquer das políticas públicas de saúde, por exemplo, políticas iniciais no pré-natal, a ela já é negado ali um direito, e a ela é negado sonhos, porque quando nós começamos a negar direitos desde a concepção, a tendência é que esses direitos continuem sendo negados para frente. E aí, nós, com essa negativa de direitos, fazemos com que elas tenham seus sonhos tolhidos, com que elas não possam sonhar. E muitas das vezes, aquela criança, ela cresce, ela se desenvolve com a perspectiva de que eu não posso ser ninguém. Eu nasci para continuar aqui, porque eu não tenho o direito mínimo de acesso, por exemplo, a aprender a ler e escrever com qualidade na idade escolar. E isso faz com que nossas gerações, passadas principalmente, nós tivéssemos muitos talentos perdidos e que as pessoas dependessem muito de serem escolhidas e pouco de escolher. E a nossa função, enquanto gestores da educação, aqui na Secretaria de Estado da Educação, nas secretarias municipais, no Ministério da Educação, é garantir que vocês, educadores e professores, que de fato executam a política pública educacional diretamente, tenham condições de transformar a vida desses estudantes, a vida desses jovens, para que eles possam não depender de ser escolhidos, mas que eles possam também chegar ao final do ensino médio, tendo passado pelos anos pela educação infantil na primeira infância, pelos anos iniciais do ensino fundamental, pelos anos finais do ensino fundamental e pelo ensino médio, sendo transformados para que ao final do ensino médio eles tenham uma oportunidade de escolher, de fazer escolhas. Escolher, professora Gorete, se eles vão ingressar no mercado de trabalho diretamente, ou se eles vão continuar e seguir os estudos para entrar e buscar o ensino superior, e aí continuar e tomar as decisões adequadas sobre sua vida, transformando a realidade da sua geração, da sua família e das gerações futuras que deles sairão. Então esse é um papel muito importante, a gente precisa virar essa chave, e uma educação que seja apenas reprodutora, ela não consegue fazer isso. Porque o papel do educador, o papel do professor não é tão somente transmitir conhecimentos, não é ir para frente da sala de aula, chegar na lousa com o seu pincel, seu giz e escrever e passar sem se preocupar se aquele conteúdo que está sendo transmitido, se aquela ideia que está sendo repassada, ela de fato está sendo aprendida, se ela está sendo absorvida, se aquelas competências e habilidades que nós desejamos, que nós planejamos em momentos como esses, eles realmente
estão fazendo efeito na vida do estudante. Para isso nós temos um caminho longo. É um caminho longo, é um caminho que não depende tão somente do professor em sala de aula, mas passa por todos nós. E nós vamos ver aqui à frente. A educação transformadora, essa perspectiva, ela tem como centralidade o saber fazer docente. O saber fazer docente. Para que nós tenhamos a ideia de que o nosso papel em sala de aula, como professores regentes de um componente curricular ou de professores que estão ali para desenvolver competências e habilidades esperadas para aquela faixa, para aquela idade, para aquele momento escolar, se nós estamos fazendo o nosso papel de forma adequada, com os instrumentos adequados para que nós possamos fazer. Porque se nós pretendemos transformar a vida de pessoas, nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos estar aptos a transformar a vida das pessoas. Se eu quero fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente acolhedor, eu preciso estar preparado para acolher o estudante. Se eu quero fazer com que aquele estudante tenha a ideia de que a vida dele pode mudar através da educação, eu tenho que entrar em sala de aula preparado e com o espírito preparado para que o estudante olhe para aquele professor e entenda nele um agente de transformação de sua vida. Todo mundo tem aquele professor que é o professor inspirador, que inspira a pessoa e que transforma, que faz com que o estudante, eu enquanto estudante, enxergue naquele professor o caminho que eu quero seguir. Graças a Deus eu tive 3 desses professores na minha vida e todos eles dentro de casa. A primeira professora que transformou a minha ideia de ver a educação foi minha avó. A minha avó era alfabetizadora, professora da rede municipal de São Luís e foi gestora escolar durante muito tempo de sua vida. E eu, com 3 anos de idade, tive a oportunidade de aprender a ler e escrever com ela. Eu aprendi a ler e escrever minhas primeiras palavras aos 3 anos, um pouco precoce, mas porque eu vivia com uma professora em casa e eu brincava embaixo da mesa para ela não me perder, né? Porque criança com 3 anos fica correndo em todo lugar, a gente precisa achar um lugar ali para fazer o trabalho e estar com ele por perto. Então eu brincava embaixo da mesa com ela corrigindo e fazendo caderneta, preenchendo caderneta, nota, revisando, assinando dos estudantes que ela tinha. Então desde os 3 anos de idade eu tive a visão de que aquilo ali que eu quero ser, porque isso aqui é legal pra caramba. Eu estou vendo a minha avó transformar a vida das pessoas. Os 2 outros professores que eu tive foram meu pai e minha mãe, que são professores da rede estadual. Meu pai é professor de matemática, minha mãe é professora de língua espanhola, e acompanhei durante toda a trajetória deles, como eles faziam e a dedicação que eles têm na sala de aula. Meu pai tem a minha idade de sala de aula, é um pouquinho mais, tem 2 anos a mais do que a minha idade de sala de aula. Já tem 35 anos de sala de aula, eu tenho 33. Ele começou a dar aula em 1988, quando ele estava ali no 6º período de engenharia. Ele começou a ministrar aulas de matemática. Então, desde que nasci, eu acompanho o meu pai e vejo ele, a tarefa diária dele, o esforço que vocês têm, muitos de vocês sendo professores 60 horas da vida de vocês, para poder dar conta de criar os filhos, de criar a família, de sustentar, tendo em vista, por mais que nós saibamos, Chapadinho, Estado do Maranhão, eles têm salários, valorizam bem os seus professores, mas a gente sabe que ainda a gente tem um caminho longo a percorrer para sobreviver, para dar qualidade de vida, para sustentar a nossa família. Nós temos que nos desdobrar em muitos para poder ministrar essas aulas. Então eu acompanhei muito meu pai, prefeito Belezinha, saindo de casa às 6 da manhã e chegando às 11, trabalhando o dia inteiro dando aula. Mas o que mais me impressionava do meu pai, como agente transformador da minha vida e de exemplo, é que ele estuda todos os dias até hoje. Por mais que ele tenha 35 anos de sala de aula, o único momento que meu pai não estuda é nas férias dele. Nas férias dele, ele passa o ano todo estudando, nas férias ele viaja. Inclusive, hoje, ele já está na estrada, já viajou, curtindo as férias com minha mãe. Mas estuda todos os dias, mostrando aqui o exemplo de como nós podemos influenciar na vida dos nossos estudantes. Então, esse saber fazer docente, ele é muito importante para que nós possamos chegar a transformar a vida desse estudante. E esse saber fazer docente, ele precisa ter uma perspectiva objetiva, de autonomia do educador e dos educandos. Nós precisamos, dentro de sala de aula, seguir rotinas pedagógicas. Rotinas que nós construímos em momentos aqui, como essa formação pedagógica. Nós construímos essa rotina
Essa rotina de acompanhamento é fundamental para que nós possamos alcançar os resultados, porque nós sentimos, enquanto professores, o apoio da gestão escolar, o apoio da gestão da secretaria, enquanto executores da política pública, mas é muito importante que nós possamos ter autonomia. Por mais que nós tenhamos uma matriz curricular a seguir, um programa a seguir, este programa ele precisa ser seguido com autonomia por nós em sala de aula na nossa regência, para que nós possamos desenvolver essa habilidade e competência daquele estudante de acordo com nossas concepções, com o que nós aprendemos, com o que nós escolhemos enquanto caminho, enquanto professores, porque sem essa autonomia, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho, porque nós seríamos apenas robôs repetidores em sala de aula, e aí nós estaríamos fadados a seguir a concepção reprodutora da educação, reproduzindo não somente aquela ideia principal tida como se fosse uma receita de bolo, que se nós seguíssemos exatamente cada dosagem, cada porção, o bolo teria o mesmo resultado. Nós sabemos que isso é impossível, porque nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas que têm origens distintas, realidades diferentes e estão expostas, no nosso caso, da educação pública, às mais diversas vulnerabilidades que a nossa sociedade pode colocar. Desde a vulnerabilidade de não ter água adequada para beber em sua casa, da vulnerabilidade de não ter condições de ter uma refeição adequada que não seja na escola, que vai para a escola às vezes, porque é o único lugar que ele vai ter uma refeição adequada, balanceada, que ele possa realmente dizer que está absorvendo os nutrientes que nós precisamos diariamente. Então, é preciso que nós tenhamos essa em mente para que a gente possa ter essa autonomia. Mas essa autonomia ela também não é só do educador, do professor, do docente. Essa autonomia precisa ser repassada por nós para os nossos estudantes, para que esse estudante ele não entre numa escola chamada aquela escola do pote de vidro, que seja aquele pote mutável que ele tem que vestir independente da condição dele. O estudante precisa ter autonomia para expor e para mostrar, inclusive, as suas vulnerabilidades, as vulnerabilidades que ele foi exposto, para que ele possa ter condições de saber, de saber que ele é um cidadão, de saber que ele é uma pessoa, de se entender como alguém que está ali para contribuir também com o processo de aprendizagem, porque nós estamos ali para construir dialogicamente esse processo e não somente abrir um potinho e colocar conhecimento como se fosse entrar de qualquer maneira, para que a gente possa também conhecer esse estudante. Porque através do conhecimento do estudante, que é a matéria bruta, a matéria-prima bruta do nosso trabalho, saber como que nós vamos aplicar, que concepções, que métodos e que experiências que nós vamos construir, que vocês vão construir ao longo dessa semana, vocês vão poder encontrar e aplicar qual metodologia ativa, qual metodologia nós vamos utilizar com aquele estudante específico para que ele possa compreender e desenvolver adequadamente as competências e habilidades que nós esperamos dele. Para isso nós precisamos ter a nossa autonomia e garantir que esse educando ele também tenha autonomia e que ele possa se expressar, porque ele não é ali um papel em branco simplesmente para a gente escrever nele. Ele é um papel que já vem rasurado, já vem amassado, já vem com várias escritas que nós precisamos organizar e fazer com que ele tenha condições de se colocar no mundo enquanto cidadão, para que ele possa desenvolver adequadamente essa aprendizagem. É necessário que nós também tenhamos um reconhecimento da docência, que essa docência ela seja reconhecida como algo importante e fundamental na educação. O professor ele não é um simples instrumento, Como eu falei, nós precisamos em sala de aula estar preparados fisicamente, espiritualmente para ser agente transformador. Nós sabemos que os professores também são seres humanos, nós somos seres humanos. Nós temos marido, esposas, nós temos filhos, nós temos nossas dificuldades. Nós também estamos expostos a diversas vulnerabilidades no dia a dia. Não é só o nosso estudante que está lá. Então é preciso que nós tenhamos momentos como esse, de reconhecimento e valorização da docência, para que a gente possa construir uma educação transformadora de verdade. Porque quando eu tenho uma autonomia do educador, o reconhecimento do papel e da função da docência como importante, eu chego lá para assumir, o professor ter condições de assumir que ensinar não é apenas uma espécie de transmissão de via única de conhecimento. Nós não estamos ali
para apenas falar e passar conhecimento. Porque senão seria muito fácil. Nós viraríamos as costas para os estudantes, escreveríamos e falaríamos sem necessidade da construção dialógica, sem necessidade de conhecer o estudante. É preciso que nós tenhamos isso em mente, para que a gente possa, de fato, transformar a vida do nosso estudante, respeitando o saber desses educandos, respeitando esse saber, porque eles também sabem, eles também produzem conhecimento, eles também buscam e entendem da forma deles a vida, e nós precisamos buscar esse conhecimento que eles têm, para que nós possamos direcionar esse conhecimento, essas habilidades pré-desenvolvidas, ou habilidades desenvolvidas no seio familiar, para que a gente guie, e funcionando como este guia, ele possa desenvolver ainda mais esses conhecimentos e encontrar a sua vocação. Porque lembre no começo quando eu falei que o nosso papel enquanto educador é fazer com que esse estudante, ao final do ciclo dele, ele possa escolher. Como é que eu vou poder fazer com que esse estudante escolha, professora Érica, ao final do ensino médio, se o tempo inteiro, desde os anos iniciais, desde a primeira infância, eu treino ele que ele não tem escolha, que ele não tem saber, que ele está ali tão somente para aprender o que eu estou falando. Se eu não coloco para ele que ele é um agente de transformação da vida dele também, que ele tem condições de construir, que ele já possui conhecimento, que o nosso papel é construir esse conhecimento em conjunto com ele. Se eu não fizer isso, eu vou criar um estudante com baixa autoestima, com dificuldades de se autoafirmar e, consequentemente, com dificuldade de tomar as decisões que ele vai precisar tomar na vida dele. Nós não estaremos transformando e preparando cidadãos para o futuro. Nós estaremos tão somente buscando a reprodução de conhecimentos como se fosse algo objetivo e simples, porque de fato não é. Isso acontece para que a gente possa, como eu falei, fazer com que esse estudante tenha uma reflexão crítica sobre a prática, uma reflexão crítica sobre o que ele está estudando. Porque a partir do momento que ele consegue desenvolver essa reflexão crítica, que ele consegue de fato questionar o conhecimento, ele vai estar se preparando para fazer essas escolhas. Fazendo isso, e para que isso tudo aconteça, nós precisamos estar sempre abertos ao diálogo, reconhecendo que esse estudante ele possui saberes e que esses saberes precisam ser lapidados. Nós não estamos apenas a ensinar, nós estamos a lapidar matérias brutas que ali estão aptas para receber esse trabalho e poder fazer a escolha que ele quiser lá na frente. Porque desse jeito, com todos esses elementos, eu consigo fazer com que a escola ela seja de fato transformadora, eu consigo fazer com que a escola de fato ela seja um ambiente acolhedor e que o estudante se sinta parte da escola. Que ele não se sinta tão somente obrigado a ir lá para ouvir o professor falar, para ouvir o professor derramar conteúdos, quando na verdade o que nós temos de papel principal é estar lá para abrir o debate, fomentar a dúvida, fomentar o conhecimento através das perguntas, porque o pesquisador, o conhecedor, aquele que busca o conhecimento, ele acima de tudo é um curioso. Nós precisamos despertar a curiosidade dos nossos estudantes para que de fato a gente possa transformar a vida deles e ser agentes de transformação. A educação transformadora ela é dependente e permeada por uma luta constante para demonstrar e para poder fazer com que esse estudante, com que esse educando, ele se entenda parte da sociedade. Porque todas essas vulnerabilidades, gente, todas essas dificuldades, esses nossos estudantes e todas essas pessoas que têm dificuldade de acesso à educação, elas têm cor, elas têm realidade social definida, não nos enganemos. Faz parte da nossa formação enquanto país. Nós somos um país que foi formado lá em 1500 inicialmente, assim, quando nós formamos a sociedade como ela de fato é, com uma perspectiva colonizadora, uma perspectiva europeia que tem a ideia de que foi descoberto o Brasil, quando na verdade, da perspectiva de cá, nós somos invadidos, afinal de contas nós tínhamos milhões de habitantes aqui.
oriundos originários do nosso território, os povos originários aqui já habitavam, e fomos invadidos. E mais ainda, quando nós fomos invadidos, nós fomos também colonizados, trazendo pessoas subjugadas para apenas fazer o trabalho braçal, para fazer aquele trabalho que fosse sem receber qualquer direito, sem ser tratado como um ser humano. Isso, não se engane, tem reflexos até hoje. Quando nós tivemos a assinatura da Lei Áurea lá, que é o marco do final, tão somente legal da escravidão, porque nós sabemos que ela não acabou tão simplesmente assim, até hoje nós temos marcas disso, nós temos apenas um final institucionalizado, nós não tivemos um final da escravidão adequado, porque foi acabado e essas pessoas foram jogadas à margem da sociedade. E essas pessoas foram jogadas à margem da sociedade sem ter acesso a qualquer direito. Direito a reconhecimento à moradia, direito a reconhecimento a tratamento de saúde e principalmente sem ter direito ao acesso à educação. E essas pessoas que foram jogadas à margem da sociedade, que subiram e escalaram os morros das grandes cidades, que foram à periferia, elas formam, infelizmente, o nosso público-alvo principal da educação pública do nosso país. E nós precisamos entender que a educação transformadora é caminhada por essa luta. Essa luta é que faz, e se nós reconhecermos essa luta, ela dá o ânimo e o gás necessário para que a gente possa, de fato, buscar essa superação. Porque o professor, o educador, ele assume um papel de ativista na superação dessas desigualdades. Nós estamos aqui construindo um caminho de transformação, de mudança da realidade social dessas pessoas. É fazer com que o filho do lavrador, o filho da pessoa do trabalhador do campo, o filho do pedreiro, o filho da empregada doméstica, o filho do professor, o filho do médico, o filho do advogado, tenham as mesmas oportunidades. Que todos eles possam ter acesso a uma educação de qualidade, para que ao final desse ciclo eles possam de fato escolher e mudar a realidade, transformar a realidade deles. Nós temos que enxergar os olhos, enxergar o mundo, pelos olhos despossuídos e continuar essa luta contra a ideologia que tende a reproduzir a ideia de que o que está em cima sobe e o que está embaixo desce. De que nós não podemos e não devemos transformar, de que as pessoas não podem ter acesso à educação, porque a elas está reservado um tipo ou um papel social específico, como se nós vivêssemos em uma sociedade de castas, e nós estamos longe de buscar isso como o ideal. Nós temos que fugir desse modelo. Nós temos que fugir desse modelo que eu falei. A educação ela não está ali para a gente preencher um pote com o estudante. Um pote que é igual e que ele tem que caber todos os anos naquele pote de acordo com as nossas necessidades. Porque nós não somos o destinatário da política pública. O secretário de educação, a secretária de educação, o prefeito, o governador, a governadora, o professor não é o destinatário da política pública educacional. Nós não temos que pegar o estudante e colocar ele no modelo adequado. Simplesmente assim, um modelo, uma receita de bolo, dentro de uma caixa que nós entendemos como adequado. Nós precisamos preparar essa caixa para esse estudante entrar. Nós precisamos preparar esse molde para que esse estudante ele possa construir este conhecimento. E aí, para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar com o que aqui foi visto. Eu falei para vocês que facilitou. Nós precisamos trabalhar com equidade. E a ideia de equidade é tratar de dar a cada um na medida do que ele precisa. A ideia de equidade foge da ideia de igualdade material, onde todo mundo tem o mesmo tratamento igual. Não é isso que nós buscamos na educação. Nós buscamos na educação dar um tratamento adequado para que aquele estudante precisa, para que ele possa desenvolver a competência e a habilidade que nós estamos buscando. Lembre aquilo que nós falamos, nós precisamos dar voz e autonomia para esse estudante. Nós precisamos conhecer o estudante, precisamos conhecer a criança para que a gente possa saber como trabalhá-la, para que trabalhando ela no nível que ela estiver, por exemplo, quando nós estamos alfabetizando, se ela é pré-alfa, se ela já está alfabetizada, ou se ela ainda precisa construir, para saber em que nível e que trabalho nós vamos fazer com ela para que ela possa acompanhar e superar as suas próprias dificuldades. Esse é um desafio muito grande do professor, junto com a Secretaria de Educação, porque aqui nós precisamos superar todas as outras dificuldades, a necessidade de mais profissionais, a quantidade de estudantes, a infraestrutura das escolas, que por mais que nós façamos um trabalho excelente, como aqui em Chapadinha é feito, ainda assim nós precisamos avançar ainda mais, porque a gente sabe que a educação transformadora ela exige
sempre esse trabalho de buscar mais, de melhorar mais, de construir mais. Precisamos tratar a diversidade, entender a nossa diversidade, entender que nós somos um país diverso, que nós somos um estado diverso e que, portanto, não adianta nós pegarmos materiais unificados para o Brasil inteiro, para o Maranhão inteiro, achando que aquilo vai refletir a realidade do nosso estudante. Pegar uma fruta que não é tida aqui como fruta nativa do nosso território e botar o estudante para entender que fruta é essa, morango. Morango eu não encontro aqui, a não ser no supermercado. Eu nunca vou encontrar morango plantado na horta de alguém, no quintal de ninguém. E aí eu coloco o morango para o estudante entender, foge da realidade dele. Isso é o recado que a gente passa para o nosso estudante seguinte: a educação não foi feita para você, porque eu não estou trabalhando a sua realidade. Então é preciso que nós reconheçamos essa diversidade para valorizar a identidade regional, e valorizando a identidade regional, trazendo esse sentimento de pertencimento, a gente possa fazer uma educação com inclusão de fato, incluindo a todos com tratamento na medida que cada um precisa. Certo? Nós precisamos fortalecer as vozes da educação transformadora. Fortalecer a educação, as vozes da educação transformadora é assumir um compromisso com o destino do país, compromisso com o seu povo, com o homem concreto, compromisso com o ser deste homem, com o ser mais deste homem. Ou seja, é enxergar que nós somos agentes de transformação do nosso país. E mais do que isso, fazer com que o estudante enxergue isso, desde a primeira infância, de fato. Porque, como eu falei, nós estamos preparando os cidadãos para que eles tomem as decisões. Afinal de contas, todos nós aqui, que hoje estamos exercendo um cargo de gestão, nós passamos pela educação pela creche, nós passamos pela educação infantil, passamos pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Chegamos ao ensino superior e hoje estamos aqui em posição de tomar decisões, seja dentro de sala de aula, seja na gestão da secretaria, na gestão dos mais diversos órgãos, na gestão da vida. Então, se nós não prepararmos os nossos seres humanos, os nossos estudantes, as nossas crianças, desde a primeira infância, para que eles se entendam como seres humanos que vão construir o destino deste país, a gente não vai estar preparando pessoas com autonomia para fazer. Nós vamos estar construindo apenas e reproduzindo, como eu tenho repetido aqui, reproduzindo o status quo, reproduzindo a ideia de que ele não pode chegar mais do que o que ele já é, mais do que as limitações da vida já impuseram. E aí nós chegamos a um ponto essencial de construção aqui, e que também foi falado no momento antes da nossa fala. A educação, ela é um direito. Nós precisamos entender isso. Ela é um direito do cidadão, é um direito daquela criança, é um direito assegurado pela Constituição. A Constituição, gente, é a carta magna do país, é a carta mais importante. Ela, como o próprio nome diz, ela constitui o Brasil. O Brasil existe enquanto Brasil, no formato que hoje nós entendemos que é, porque nós temos a Constituição Federal de 1988. Ela definiu, inclusive, essas competências, distribuiu as atribuições e competências e firmou o Pacto Federativo, onde nós temos o município como ente da federação. Diferente de outros pactos federativos, onde o município não faz parte, não tem autonomia, no Brasil nós temos. O município possui autonomia, e essa autonomia dá a ele autonomia financeira, autonomia administrativa. A nossa prefeita Belezinha, ela não tem qualquer grau de hierarquia com o presidente ou com o governador. Ela é chefe juente da federação. Então, ela tem autonomia financeira, ela possui uma Câmara ela possui ali junto a sua equipe, trabalha em conjunto com a Câmara de Vereadores, que faz a legislação, fazendo com que o município assuma protagonismo também na educação e nas mais diversas áreas da política pública. Mas, na nossa Constituição, lá no artigo 205, ela diz que a educação é um direito de todos e ela é um dever do Estado e da família. É um dever do Estado e da família, mas não só do Estado e da família, ela continua dizendo que também deve ser feito em colaboração com a sociedade, porque nós temos também atores sociais que são muito importantes na educação formal, na educação não formal, na educação informal. As igrejas, as organizações não governamentais, as entidades sem fins lucrativos que estão ali para apoiar. Mas é muito importante que a gente veja que a educação, ela é de fato tão essencial e é colocada como centralidade, um direito tão central, um direito fundamental social, que ela é responsabilidade do Estado em conjunto com a família. Então,
Então nós dividimos esse papel e precisamos deste apoio conjunto para que a gente possa fazer uma educação transformadora de verdade, reconhecendo que é um direito. E por ser um direito, é dever nosso, enquanto representantes do Estado, fazer com que esse direito chegue adequadamente para aquele estudante. Quando nós entendemos a educação como direito, nós conseguimos entender também a prática da educação como uma prática transformadora. Falamos já aqui que ela compreende a diversidade, que é uma das maiores riquezas da humanidade do nosso país. Precisamos continuar tendo essa dificuldade, tendo essa diversidade como o nosso norte. E vamos falar aqui, caminhando para o encerramento, para a última parte, do compromisso que nós precisamos ter com a educação, o compromisso que nós precisamos ter enquanto gestores, enquanto professores, para que a gente possa buscar avançar nos nossos índices, certo? E aí eu estou trazendo aqui alguns índices do ano passado, índices que nós estamos superando, que já foram muito piores, mas que graças ao trabalho da prefeita Belezinha, do governador Carlos Brandão, do vice-governador Felipe Camarão, junto com todos vocês, nós estamos superando. O CEAMA é o nosso sistema de avaliação que vocês já conhecem. Nós fazemos essa avaliação para que nós possamos entender e conhecer o estudante. Lembra que eu disse que a gente precisa conhecer o estudante? É através dessa avaliação que a gente conhece objetivamente. Claro que esses dados objetivos, eles nem sempre são os mais adequados e às vezes são muito injustos para tratar a educação, porque a gente sabe do esforço, do trabalho que a gente tem que buscar dentro de sala de aula para poder fazer essa educação transformadora, mas eles são índices adotados pelo país, são índices adotados pelas instituições e são importantes para que a gente possa analisar. De acordo com o CEAMA, 44% das crianças maranhenses não estavam sendo alfabetizadas na idade escolar esperada, ali entre 7 e 8 anos, ali no segundo ano do ensino fundamental. E aqui em Chapadinha, esse percentual que nós alcançamos foi de 53%, ou seja, nós precisamos avançar mais e entender melhor as nossas crianças para que eles possam desenvolver adequadamente e a gente possa superar essas dificuldades, garantindo a eles melhor desenvolvimento no ciclo formativo, certo? No ciclo formativo. Então, quem são essas crianças? A gente não precisa, como eu falei, essas crianças, a exclusão, ela tem cor, ela tem local, ela tem explicação. Nós conhecemos onde está essa exclusão, porque ela é uma exclusão construída no nosso país através de todo o processo histórico social de construção desse país e exclusão desse país. E nós precisamos buscar alterar essa realidade dos mais vulneráveis, dos vulnerabilizados, reconhecendo. E quais são as respostas que nós propomos aqui para que essa educação, ela de fato seja transformadora e que nós possamos superar essas vulnerabilidades que são impostas às nossas crianças? A primeira delas é o atendimento com qualidade ao longo da escolaridade obrigatória, especialmente na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Por que isso? É preciso, gente, que a gente veja que na educação infantil e no ciclo de alfabetização é o start inicial para dar autonomia a essa criança, dar autonomia a esse cidadão. Porque se o cidadão ele não sabe ler e escrever, ele não tem como buscar o conhecimento com suas próprias pernas. Ele vai depender necessariamente de alguém que leia para eles. Minha filhinha tem 5 anos, está começando a aprender a ler, está começando a juntar as primeiras palavras. Recentemente, ela gosta muito de brincar de professor, acho que a família toda de professor, né? Ela veio e ela gosta muito de brincar. Ela disse: papai, eu preciso do senhor para ler para mim, porque eu não sei ler. Eu preciso que o senhor leia para mim e me ensine aqui a escrever, para escrever no quadro. Então, enquanto ela não souber e não desenvolver a leitura, que ela não conseguir juntar e formar as palavras sozinha, ela dependerá de mim para que ela possa ler. Ela dependerá de mim para que ela possa ter algum novo conhecimento. Então, esse momento é muito importante e ele precisa ser observado como importante, não só pela esfera municipal, porque nós sabemos as dificuldades que tem, mas pelo Estado, por mais que a Constituição diga lá, e a legislação como um todo, que o Estado tem como prioridade o ensino médio, mas é prioridade no trabalho direto. Ele precisa agir em regime de colaboração para que a gente possa construir o ensino fundamental e uma educação infantil de qualidade.
Então, é preciso que ele seja prioridade tanto do Estado como da União e do município, porque se nós não alfabetizarmos adequadamente os nossos estudantes, eles não vão desenvolver as competências e habilidades necessárias durante o ciclo do ensino fundamental, chegarão ao ensino médio sem ter essas habilidades desenvolvidas e, obviamente, vão chegar ao final do ensino médio sem ter aquela condição de poder escolher, porque eles não vão ter desenvolvido o que nós preparamos, o que se espera deles de desenvolvimento para chegar ao mercado de trabalho. O segundo ponto de resposta é o fortalecimento dos processos de formação continuada e desenvolvimento profissional dos gestores escolares e dos professores. É preciso que os nossos gestores escolares e os nossos professores passem cada vez mais pelo que aqui está sendo feito, por formações, por trocas de conhecimentos, por compartilhamento de experiências, para que em conjunto nós possamos achar as melhores soluções. Se nós não tivermos um acompanhamento pedagógico adequado, com uma formação adequada dos professores, para que aquele professor que concluiu a sua graduação, a sua licenciatura há 3, 4 anos, ou até mais tempo, 10 anos, ele possa estar sendo atualizado com o que está sendo discutido mais atualmente no campo da sua licenciatura, para que ele possa ter acesso aos métodos mais atuais que ele pode aplicar em sala de aula, e aí sim nós podemos continuar essa transformação na vida dos estudantes. Isso aqui está mais que comprovado. Para que nós tenhamos melhores resultados, nós precisamos ter gestores formados, gestores motivados, professores formados, professores motivados. Informados que eu falo aqui no sentido de constantemente passando por formações, por compartilhamento de experiências. E essas formações, gente, não é só formação do professor sentar no banco e ouvir. É formação do professor expor as suas experiências, mostrar o que ele está passando, expor as suas dificuldades em sala de aula que ele encontrou, para que em conjunto nós possamos achar as soluções. É pegar aquelas escolas, aquelas turmas que têm os melhores resultados, os melhores desenvolvimentos e estudar. Por que aquela turma conseguiu ter mais? O que aquele meu colega está fazendo ali que está fazendo com que os estudantes deles aprendam melhor, para que eu possa aplicar também? Ou ver o que eu posso ajudar com aquela turminha ali, com aquela escola que não está conseguindo avançar. Alguma coisa ali tem, eu posso ajudar. O que será que eu posso ajudar? Essa é a formação que nós precisamos, uma formação cada vez mais dialógica, uma formação com a participação de todos os professores, não só os bancos ouvindo, mas também expondo o seu conhecimento para que a gente possa transformar a educação. Não se faz política pública qualquer que seja sem recursos. Não existe política pública sem recursos. Para que eu possa ter uma política pública com resultados, eu necessariamente preciso de orçamento. Eu preciso ter orçamento reservado e investimentos robustos para que eu tenha uma transformação adequada. Porque o professor em sala de aula sozinho não vai conseguir transformar a vida do estudante. Ele não vai conseguir nem, inclusive, ter aquele ânimo, aquela paz de espírito que eu me referi no início da nossa conversa, para que ele possa ser um agente de transformação, para que ele possa ser o exemplo. É necessário que nós tenhamos os investimentos. A educação ela exige investimentos. Exige que nós tenhamos salas de aula adequadas, climatizadas, se for o caso, com instrumentos e equipamentos pedagógicos que nós possamos utilizar à nossa disposição para que ele possa mexer e transformar aquele estudante, trazer aquele estudante para dentro da sala de aula e fazer com que a sala de aula seja cada vez mais acolhedora na medida das necessidades. É fundamental também para que a gente possa fazer essa educação, possa melhorar, ter um trabalho e ter em mente a necessidade da recomposição das aprendizagens, para que a gente possa, de fato, reduzir as desigualdades. Lembra que eu falei que a educação transformadora tem como princípio basilar a equidade? O tratamento de equidade, ele é feito também através da recomposição das aprendizagens, porque nós vamos ter na sala de aula, necessariamente, estudantes que vão desenvolver melhor uma competência, outros vão desenvolver menos essa competência e essa habilidade lá que a gente está esperando. E para que a turma tenha o desenvolvimento igual, eu preciso dar uma atenção diferenciada para aquele que teve um desenvolvimento menor, ele possa avançar mais no desenvolvimento. E ao mesmo tempo eu preciso olhar para aquele que desenvolveu melhor, para que eu não diminua o interesse dele em sala de aula. Porque se eu não trabalhar essas diferenças com metodologias adequadas e recomposição adequada de cada uma dessas aprendizagens, desenvolvimento ou recomposição,
eu vou fazer com que aquele estudante que desenvolveu melhor perca o interesse na escola, porque ele vai achar que aquilo ali é fácil demais. Ele já passou, ele já fez o que deveria, ali já deu para ele. Então é necessário ter esta visão escalonada da turma para que eu possa desenvolver melhor ainda o meu trabalho e possa fazer com que essa turma tenha um desenvolvimento o mais próximo do excelente possível. E por fim, finalizando aqui essas respostas, eu trago para a gente aqui que é o essencial também, que é o bem-estar e a saúde emocional dos professores e estudantes. Porque não adianta, isso foi falado desde o início, se nós não estivermos bem fisicamente, bem emocionalmente, preparados para entrar em sala de aula e encarar todas aquelas ferinhas ali, que estão com os ânimos exaltados, estão cheios de energia muitas das vezes, se a gente não estiver bem para ser o exemplo, nós não vamos conseguir conduzir e liderar a educação adequadamente. É preciso que nós sejamos bem tratados, que o professor seja bem tratado, que ele passe por essas formações, mas que ele tenha acesso ao atendimento psicológico, ele tenha acesso ao reconhecimento do professor docente enquanto ser humano, que ele não é uma máquina que nós vamos lá, colocamos à noite na tomada como celular para carregar e no dia seguinte ele vai estar funcionando adequadamente. Não é assim. Nós sabemos que nós temos filhos que dão trabalho, nós temos maridos que dão trabalho, nós temos esposas que precisam de atenção. Mulher nunca dá trabalho, precisa mais de atenção, marido dá trabalho. Precisa de atenção, e se nós não tivermos adequadamente preparados para isso, para chegar na escola, para chegar e trabalhar bem isso, nós vamos ter dificuldade, porque nós vamos levar para a sala de aula toda essa nossa carga, porque é impossível não ser assim. É impossível não ser assim. Nós somos seres humanos dotados de emoções, e é por isso que nós precisamos ter esse tratamento adequado, que eu vejo aqui que a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal tem se esforçado bastante para acolher e para trazer vocês, fazendo vocês se sentirem partícipes dessa construção, como vocês são, de fato, e terem o sentimento de pertencimento pela construção desse caminho, dessa política pública. E aí, gente, para encerrar, eu trago essa frase, que a transformação da educação, ela não pode antecipar a transformação da sociedade, mas essa transformação necessita da educação. A educação sozinha não vai transformar a sociedade, nós não vamos fazer essa transformação só através da educação. Nós precisamos de diversas políticas públicas adequadas. Para isso nós temos os nossos representantes que estão ali trabalhando diariamente para garantir essas políticas públicas. Mas nós fazemos parte e executamos uma política pública fundamental para que tudo isso aconteça. Afinal de contas, todos os gestores futuros de Chapadinha passaram ou passarão pelas mãos de vocês. Serão educados por vocês e serão transformados por vocês. Porque eu tenho certeza que após todo esse ciclo de formação, vocês estarão mais motivados e serão agentes de transformação. E funcionarão para os estudantes de vocês, que são como filhos. Eu sei que muitos são como filhos para vocês, muitos têm na escola até maior convívio com os estudantes do que às vezes em casa pela quantidade de trabalho que tem que exercer. Como eu falei, muitos de nós muitas das vezes trabalhamos 60 horas semanais para poder dar conta de sustentar as nossas famílias. Eu tenho certeza que vocês tratam como família, que vocês possam ser para eles os exemplos que minha avó, meu pai e minha mãe foram. Porque é esse exemplo e é essa transformação que é nosso papel fundamental. O nosso papel enquanto professor deve ser reconhecido não apenas como papel de transmissor de conhecimento, porque isso não é o nosso papel de fato. O nosso papel de fato é de transformar vidas. Porque através da educação, vocês vão fazer com que aquele estudante que eu me referi, que lá na barriga da mãe teve os direitos mais essenciais negados, ele possa, através da educação, mudar a realidade dele, da família dele e do futuro dele. Muito obrigado.